Então, pessoal, prontos para a aula do nosso segundo módulo do curso História dos Partidos Políticos no Brasil? Nós vamos falar nesse módulo sobre os partidos durante os períodos colonial e o período imperial. Durante o período colonial, é bom lembrar que a nossa política ela estava diretamente atrelada à política de Portugal, que o Brasil, na verdade, era uma colônia portuguesa. Não existiam, a rigor, partidos políticos, mas existiam agremiações políticas, ou seja, pessoas que partilhavam de um mesmo ideal. Esses grupos eram constituídos em 3 segmentos. O primeiro era o chamado Partido Português. Estes eram favoráveis ao chamado Pacto Colonial, que era uma exigência de Portugal de que todas as mercadorias que entrassem no Brasil ou que fossem exportadas, os navios deviam beijar os portos portugueses. Ou seja, só havia comércio com o Brasil, de ou para o Brasil, se houvesse a intermediação de Portugal. Eles eram contrários à independência também. Eles pretendiam que a situação se mantivesse da maneira que estava, ou seja, eram bem conservadores. Já o chamado Partido Brasileiro pediam a liberdade comercial, mas não se preocupavam com a liberdade política, com a liberdade econômica sim, mas política não. Eles não viam incoerência em um governo que tratasse dos interesses tanto de Portugal quanto de Brasil. Para eles, o governo, a monarquia, ela poderia cuidar de ambos os países. Por fim, existia o Partido Liberal Radical. Esse sim, esse queria uma independência completa do Brasil, uma independência política, econômica. Eles pregavam, inclusive, que o Brasil se transformasse em uma república, a despeito do que já vinha acontecendo com os Estados Unidos e com a França, por exemplo. Em 1822 vai ocorrer a Proclamação da República e já em 1824 nós vamos ter a nossa primeira Constituição. Essa Constituição ela foi imposta de cima para baixo, ela foi outorgada por Dom Pedro I, que pegou para si grandes e amplos poderes. Essa Constituição não tratava de partidos políticos, mas para uma pessoa se eleger exigia-se uma renda. É assim que a coisa funcionava. Com a Proclamação da República em 1822, nós vamos entrar no período imperial. O período imperial é dividido em 3 fases. Do primeiro reinado de Pedro I, depois vem o período regencial, este ainda subdividido em 2 fases. Nós vamos ver o avanço liberal e o regresso conservador, vamos falar sobre isso. E o segundo reinado, de Dom Pedro II. No primeiro reinado, esse de Dom Pedro I, a questão-chave vai ser o centralismo contra o federalismo, ou seja, nós queremos um Estado centralizado, um poder centralizado ou um poder pulverizado entre as províncias. Alguns criaram o que se chama de teoria do ovo. Imagine um ovo cozido, ele está centralizado, ele está fechadinho ali, o ovo cozido representa o centralismo. O ovo frito, que se espalha, representa o federalismo. Haviam 3 partidos, novamente. Os liberais exaltados, os liberais moderados e o Partido Português, esse veio ainda do período anterior, do período colonial. Muito bem. Os liberais exaltados pregavam o federalismo, eles queriam uma maior autonomia às províncias. Os liberais moderados pregavam uma monarquia parlamentar, rei, mas com parlamento ao qual ele devia certa obediência, mas primavam por um poder central também. E o Partido Português, esses já pediam uma monarquia, mas uma monarquia absolutista e não parlamentar, e também queriam o centralismo do governo. É bom lembrar, daqui a pouquinho nós vamos falar de 1871, quando Pedro I abdica ao trono, o Partido Português vai se transformar em Partido Restaurador. Por quê? O Partido Restaurador pretendia trazer de volta Pedro I para o Brasil. O que aconteceu com Dom Pedro I?
A figura dele, de 1822 até 1831, vai se desgastar totalmente. Pedro vai abdicar em 1831 e nós vamos iniciar o período das regências. Esse período é marcado por profundas crises, tanto políticas quanto sociais. Politicamente, vai haver um acirramento daquela questão centralismo-federalismo. Esse período, inclusive, politicamente, ele é dividido em duas fases. Nós vamos ter o avanço liberal, não é? que vai partir para o federalismo, e depois o regresso conservador, que vai novamente tornar ao centralismo. Socialmente também, a coisa estava bem complicada. Nós vamos ter durante esse período revoltas, porque parte da população queria uma república e não uma monarquia, um Brasil independente, mas republicano. E o que veio foi uma monarquia. E parte ainda estava com a cabeça voltada lá atrás, ainda se lembrando do tempo da monarquia, do tempo da colônia, não é? Do tempo que era ligado a Portugal. Então houveram revoltas no Brasil. Uma delas foi a cabanagem, que ocorreu no Grão-Pará, antigo Grão-Pará. Outra foi a Sabinada, que aconteceu na Bahia, a Balaiada no Maranhão. Mas teve uma em especial que foi muito brutal e muito importante. Foi a Revolução Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul entre os anos de 1835 e 1845. Esta revolução, ela avançou inclusive para o segundo reinado. Dom Pedro II só vai conseguir debelar ela em 1845, 5 anos depois que ele se encontrava no seu governo. Muito bem, tem um ano que é muito importante, que é o ano de 1834, dentro desse primeiro período aí do avanço liberal. O que aconteceu nesse ano? Esse ano foi o ápice do liberalismo durante o período regencial. 2 fatos importantes aconteceram, um lá em Portugal e o outro aqui no Brasil. Em Portugal, Dom Pedro I falece e o Partido Restaurador vai perder sua razão de existir, porque ele queria restaurar Pedro I no Brasil. Se ele faleceu, perdeu o sentido de existir. E aqui no Brasil é editado o ato adicional à Constituição de 1824. Esse ato adicional vai dar maior autonomia às províncias, que era o interesse dos grandes fazendeiros aqui no Brasil, a oligarquia. Ele também vai criar a Assembleia Legislativa nas províncias e ele vai transformar a regência, que era trina, em regência una. O que vai acontecer, na verdade, é que este ato adicional atendeu aos interesses da esquerda, que eram os exaltados, da esquerda liberal. Mas foi a direita liberal, os moderados, quem colheu os frutos. Porque os liberais, nesse momento, avançaram muito, chegaram ao ápice do que eles podiam querer. E todo poder, quando alcança uma força muito grande, a outra parte tende a se fortalecer para tornar a situação mais controlável. As regências de início eram trinas. Primeiramente tivemos uma regência provisória, trina provisória, mas depois veio uma regência trina permanente, que durou de 1831 até 1835. Nessa regência teve uma figura que se destacou muito, que foi o padre Feijó, que vai se tornar futuro regente, já a gente vai falar disso. Nesse momento ele não é regente, nesse momento ele é ministro da Justiça. O que acontece? Nós falávamos há pouco que aconteceram várias rebeliões pelo país, revoltas, etc. E o padre Feijó, ele ganhou muita força nessa época como ministro da Justiça. Para debelar revoltas, ele perseguiu violentamente, principalmente os liberais exaltados. Portanto, em 1834 vai acontecer o fim do Partido Restaurador, que perdeu o sentido de ser com a morte de Dom Pedro I, e vai acontecer também a extinção dos partidos Liberal Exaltado, que foi violentamente reprimido pelo Feijó, e também o Liberal Moderador vai perder o sentido e vão surgir os partidos Regressista e Progressista. Regressista por quê? Esses queriam regressar ao status anterior do ato adicional. Os progressistas eram pró-ato adicional, eles queriam o federalismo cada vez mais forte. O ato adicional tornou a regência trina em regência una, nós já falamos disso. O que acontece? O primeiro regente do Brasil foi então Diogo Feijó. É o seguinte, ele, ao assumir o poder, não teve muito trato político não.
Até porque, enquanto ministro da Justiça, o Diogo Feijó tinha batido em cima de muito político. Então, ele entrou em conflito com a Câmara. A Câmara dos Deputados simplesmente boicotou o governo dele. Ele foi obrigado a renunciar em 1877. Mas antes disso, em 1876, já estava acontecendo o regresso conservador, ou seja, aqueles que queriam acabar com o poder descentralizado e centralizar o poder novamente. Quem vai subir a regência é Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda. E ele vai instituir em 1887 uma lei chamada Lei de Interpretação ao Ato Adicional. O que essa lei vai fazer? Ela vai centralizar o poder novamente. Ela vai transferir ao governo central o controle de todo o sistema jurídico, policial, político. Mas, de tanto brigar, moderados e exaltados, que já vem lá de trás, não é? E depois, liberais e conservadores, regressistas e progressistas, essa briga vai culminar no golpe da maioridade em 1840. O que acontece? Os líderes progressistas estavam em minoria nesse momento. Quem estava em alta eram os regressistas, nós acabamos de falar disso. Esses líderes progressistas, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia que chega a ser genial. Eles chegaram no Dom Pedro II e falaram, que não era Dom Pedro II ainda, eles chegaram no Pedro, né, que estava esperando o momento certo para tomar o poder, chegaram no Pedro e falaram, olha, nós vamos ter que adiantar a sua chegada ao poder, porque o Brasil politicamente está caminhando para o caos, e só a figura de um monarca poderá novamente trazer paz social. O que aconteceu? Pedro gostou da ideia. E para os conservadores regressistas que nesse momento estavam no poder, não é? Com Araújo Lima, não restou nenhuma outra alternativa senão acatar essa ideia. Porque caso eles negassem dar o poder a Pedro naquele momento, dali a 4 anos ele legalmente iria assumir o poder e certamente iria prejudicar os conservadores. Portanto, em 1840 é entonado Dom Pedro II. Após o golpe de 1840, o que nós vamos ter é o seguinte, os progressistas vão se tornar Partido Liberal, inclusive chamado de Luzias, apelidado de Luzias. E os regressistas vão se transformar no Partido Conservador, chamado Saquaremas. Ou seja, nesse momento surgem as duas primeiras instituições que podem realmente ser chamadas de partido político no Brasil. O Partido Liberal e o Partido Conservador, basicamente, eles surgiram um pouquinho antes, 1837, 1838, mas basicamente a partir de 1840. Acontece que ambos, Partido Liberal e Partido Conservador, era formado por proprietários de terra e de escravos. E esta é uma questão central. O problema da escravidão, a partir daí, começa a ganhar vulto e os dois partidos, de certa maneira, cada um à sua maneira, eram favoráveis à escravidão, mas a sociedade já não estava olhando com bons olhos essa situação. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem o assunto. Nós temos o texto de apoio para ler, nós temos os slides para observar, e nós temos um teste para fazer também, e tá aí o meu e-mail. Eu gostaria que vocês mandassem questionamentos, se eles houver, e dúvidas, e também estou aberto a sugestões, e eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês aproveitem bem esta aula, e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.